Oi, pra você que tá achando esse vídeo. Hoje é 1º de abril, pós-Páscoa, e eu estou morrendo de sono, mas vamos lá. Eu tenho prova de Direito Penal amanhã e eu tenho mais algumas coisas pra estudar. Então, na semana passada eu já planejei no Bullet Journal as coisinhas que eu iria estudar. Planejei também no Google Agenda, Google Calendário, sei lá, que eu tô usando agora. Desculpa, eu tô com muito voz de sono, mas enfim. Planejei as coisas do trabalho por lá e a maioria das coisas de estudos aqui. Tem coisa do trabalho aqui também. Basicamente, eu dividi aqui em 4 dias, segunda, terça, quarta e quinta. E no dia de hoje eu já separei o que eu tinha que fazer em cada horário. 2 das coisas eu já fiz. Então agora a próxima coisa é estudar Direito Civil, que eu deixei para estudar Civil de manhã e Penal à tarde. Porque senão eu iria estar estudando Penal, que eu tenho prova, e Civil eu tenho aula, né, hoje. Então, por isso que eu botei pra estudar essas 2 matérias. Eu iria estar estudando Penal pra prova, só que com a cabeça assim, tipo, nossa, eu preciso terminar a aula, porque eu preciso estudar Civil, senão vai ficar muito acumulado. Então, estudando Civil primeiro, eu já termino, e eu já tô tranquila, e eu tenho um tempo que eu precisar pra estudar Direito Penal. Por isso também que eu deixei pra fazer as principais coisas do trabalho de manhã, pra que, quando eu começar a estudar Penal, eu só estudo Penal. E a minha cabeça não pega mais nenhum lugar. Por enquanto, a minha meta com Direito Civil é simplesmente não deixar a matéria acumular. Então, eu estudo o que eu consigo ali das aulas e terminei de estudar a aula, pra mim eu já estou satisfeita. Porque, na verdade, eu estou tendo bastante dificuldade nessa matéria, porque algumas das aulas que eu fui fazer isso, eu acabei passando muito rápido por cima da matéria e tal, e eu acabei não absorvendo direito o conteúdo. Porque eu fico preocupada, tipo, de começar a estudar e não dar tempo de terminar. Então, o certo seria eu pegar agora e estudar tudo, tipo, do zero, assim, as partes principais, eu quero dizer, né? Mas eu vou deixar pra fazer isso só na hora de fazer a prova, porque não tem condição. Eu tava estudando e acabou a apostila na metade. Então, eu fui lá e imprimi uma nova. E depois eu também já imprimi as questões de Direito Civil que eu tinha pra responder nesse dia aí. Eu tinha separado pra fazer hoje essas questões de Direito Civil, só que não vai dar tempo. Então, eu só dei uma lida, fui respondendo assim, meio de cabeça. E eu vou fazer isso por enquanto. Tá bem tranquilo, assim, são questões que eu conseguiria responder tranquilo, tipo, bem completinho mesmo. Mas eu vou deixar pra fazer isso depois, porque não é a prioridade do momento. A prioridade é estudar Direito Penal, que agora sim, são 1h10 da tarde, já depois do almoço. E eu programei aqui pra começar a estudar Penal 1 da tarde. Então tá aqui em cima, ó, a primeira coisa, Penal 1 da tarde. Tá ao contrário pra vocês, né? Enfim. Então eu já fiz tudo, só falta estudar Penal, que vou fazer agora. Na verdade, eu programei para estudar Penal essas 2 aulas aqui hoje e amanhã só fazer a revisão e responder algumas questões da matéria. Só que, na verdade, falta mais de 2 aulas para estudar, porque a matéria vai cair essa próxima aula aqui embaixo, que eu ainda não estudei, essa outra aula aqui e essa aula aqui. Eu não sabia que essa última aula também ia cair, porque eu achei que era até essa. Então, tem uma terceira aula que tá pra estudar, que não tá programado aqui nem pra hoje nem pra amanhã, que é o dia da prova amanhã, né? Então, se eu não conseguir estudar essa terceira aula aqui ainda hoje, aí eu vou ter que incluir ela no dia de amanhã e a gente vê o que a gente faz. Penal tá bem de boinha de estudar, porque é uma matéria, assim, que é meio que rápida. Tipo, as aulas, eles dão muito exemplo. Então, fica muito fácil de pegar, assim, na prática. Eu só preciso dar uma destrinchada melhor nos conceitos principais. Mas, no geral, as aulas que eu tenho pra estudar não são muito compridas. Tipo, não tem muito conteúdo pesado em cada aula. É bem distribuído. Então, tipo, eu separei uma aula pra estudar, depois a outra. Fica tranquilo estudar assim. Say you can't hide my love inside. Say to me, put
what's wrong? So where'd you come from? Como vocês puderam perceber, o conteúdo da minha prova agora de direito penal é aborto, lesão corporal e crimes de periclitação à vida, que basicamente são crimes, que expõem alguém a um perigo, não necessariamente causam dano à pessoa. Então, por exemplo, o abandono de incapaz tá dentro dos crimes de periclitação da vida, porque você abandona uma criança que não consegue se defender e tudo mais, ou cuidar de si mesma, então você tá expondo ela a um perigo, mesmo que nada aconteça a ela, já se encaixa como o crime, porque ela, só o fato dela estar exposta já, enfim. Então essa é a matéria da prova que a gente vai ter. E aí eu fui estudando os 3 e deu basicamente uma página frente e verso e mais uma página, só à frente, assim, de resumo. A minha estratégia para estudar direito penal foi primeiro dar uma lida em todas as aulas e conforme eu ia lendo as aulas, eu anotava aí nesse resuminho alguma coisa que eu queria destacar mesmo na aula, uma coisa mais relevante que eu talvez vai esquecer e tudo mais. Eu só escrevi isso no resumo, entendeu? Eu não fiz um resumo com todo o conteúdo mesmo. Por isso que ele ficou mais curtinho. E aí, né, conforme eu fui fazendo esse resumo, eu também fui acompanhando pelos artigos do código, que é esse livrão que tá aí do meu lado. E, gente, pelo incrível que pareça, deu tempo de eu terminar de estudar as 2 aulas que eu tinha planejado para esse dia e consegui estudar aquela aulazinha que tinha faltado do planejamento. Eu encaixei ela ali embaixo e já consegui fazer o estudo dela também. No beating, this love that you give. Say you can't hide my love inside. Vocês lembram aquelas perguntas de direito civil que eu tinha programado para fazer nesse dia, mas aí eu achei que não ia dar tempo, então eu deixei para depois. Enfim, deu tempo. Aí, assim que eu terminei de estudar essa última aula de direito penal, que era só o que faltava, né? Aí eu concluí penal, né? Depois, claro, só ia ter que dar uma revisada e responder algumas questões para fixar o conteúdo, mas as aulas em si eu já acabei de penal. Aí eu fui para essas questões de direito civil. Eu abri o arquivo que o professor disponibilizou com as perguntas no Word e abri ali do lado uma página com o ChatGPT. Fui respondendo as perguntas no ChatGPT e formatando ali no arquivo, só pra ficar, tudo certinho, assim, as respostas e tal. Mas, claro, eu ainda vou responder direitinho essas perguntas, responder por mim mesma e conferir as respostas do ChatGPT, porque nem tudo que ele fala tá certo, né? Tava dando uma olhada nas coisinhas pra fazer hoje e as coisas do trabalho eu vou ter que esperar um pouco. São coisas que eu não dependem de mim, eu vou ter que esperar enviarem pra eu dar uma olhada depois. Mas eu tinha notado para eu começar estudando processo civil, que é a matéria que eu tenho aula hoje. Hoje é terça-feira, então eu tenho aula de processo. Não, hoje é terça, eu não tenho processo hoje. Eu tenho penal e administrativo. É que processo é uma matéria que tá mais puxada, assim, tá mais acumulada. Então é uma matéria que tem mais coisa pra estudar. Então, por isso que eu separei pra estudar hoje, porque hoje só tem penal e administrativo. Penal é a prova. Administrativo tem coisa acumulada também, mas a prova de processo tá mais perto. Deixei pra estudar 2 aulas de processo, pelo menos agora de manhã, porque a prova de processo já é semana que vem. Hoje é dia 2, a prova de processo é dia 10. E a prova de administrativa é dia 11. E eu nem comecei a estudar ainda. E dia 9 tem atividade avaliativa de administrativo. Mas enfim, aí eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz ontem, de começar estudando por uma matéria que não é a matéria da prova, para aí depois eu ter tempo para estudar a matéria da prova bonitinho. Na verdade mesmo, penal, que é a matéria da prova de hoje, eu já terminei de estudar ontem, que eu estudei todas as aulas. O que eu preciso fazer hoje é dar uma revisada, dar uma olhada geral, assim, ler os artigos, ver se eu tô com alguma dúvida. E eu vou dar uma conversada com os meus amigos, fazer questões com eles, tirar algumas dúvidas deles, e minhas também. E aí a gente vai estudando dessa forma. Eu tenho um grupo no WhatsApp que sou eu comigo mesmo. E aí eu deixo ele fixado na minha barra, do WhatsApp, fica ali nos primeiros.
E na foto de perfil dele, eu coloco os horários do ônibus da PUC, que é uma coisa que eu preciso acessar toda hora. E eu coloquei na descrição desse grupo o link que vai pro meu OneNote, que é o aplicativo que eu uso para fazer manutenção de sala de aula. Então fica prático porque eu coloco esse OneNote no computador. No meu computador, no notebook que eu levo pra faculdade, eu já tenho o aplicativo, tipo, ali, né? É fácil de acessar, tipo, eu tenho o aplicativo mesmo baixado, então eu entro e ele já tá ali. Só que no computador aqui eu tenho que entrar pelo link. Então eu deixo esse link já ali na descrição do grupo meu comigo mesma. E aí eu já coloco ele pra clicar ali e fica mais prático de acessar. What's wrong to where you come from? Cara, eu acho que acidentalmente esse estudo de processo civil revolucionou a minha vida como estudante, porque tinha uma parte que eu tava com um pouco de dúvida no que eu tinha escrito, tipo, ficou um pouco jogada. Eu acho que na hora eu não entendi direito o que o professor falou, mas eu fui escrevendo e aí ficou meio confuso. Eu joguei isso no chat GPT e ele alinhou certinho os pensamentos, tipo, ele me explicou direitinho e eu lembrei do que o professor tinha falado na aula, e tipo, é exatamente isso, tipo, só que com outras palavras. E foi muito perfeito. Aí agora eu tô pensando em fazer um vídeo, eu até escrevi o roteiro aí, do tipo de como eu uso o ChatGPT para estudar, porque eu já mostrei nesse vídeo aqui mesmo sobre as questões e tal que eu usei o ChatGPT para responder de direito civil. E tem muitas outras utilidades que eu tava pensando quando eu fui fazendo o roteiro. E assim, gente, é desse jeito mesmo, tipo, eu tava gravando ali, tipo, estudando, né? E aí me veio essa ideia de vídeo, eu já puxei o roteiro, já escrevi. E assim que eu for lembrando de mais utilidades, eu vou acrescentando ali no roteiro. Quando for gravar, eu já tenho tudo certinho que eu vou falar e tudo mais. Então, tipo, é desse jeito que vai funcionando, entendeu? E essas fichas aí são as que eu uso pra estudar processo, né? Essas duas foi as que eu estudei agora, e as que eu mostrei antes eram o que já tava tudo pronto. Falta poucas aulas de processo, mais ou menos, para eu terminar de estudar, e a prova tá perto, então eu preciso dar uma acelerada. Só que a prioridade agora é direito penal, porque a prova é hoje, né? Então, por mais que a prova de processo esteja perto, a de penal tá mais perto. Então, por isso que eu fiz esse esquema que eu falei pra vocês de começar por processo e depois ir pra penal. Cara, essa aula aqui é sobre o artigo 337, ok? Só que quando chegou aqui, eu anotei CPC, que é o Código de Processo Civil, que é o código dessa matéria, né? 330, que é o artigo 330. Aí, tá, eu tava estudando 337, depois eu vim aqui pro 330. O problema é que aqui no 330 não tem esses incisos que eu descrevi aqui. Tipo, nem o inciso 1 tem, mas o 5 já não tem. Porque, ó, o inciso 1 aqui, ok. Só que, tipo, vai até o 4, tá vendo? E não tem inciso 5. E aqui já é o 331. Aí eu perguntei pra minha amiga e é tudo sobre o 337 mesmo. Tipo, eu não sei o que aconteceu, eu não sei por que eu escrevi isso. Mas eu tava meio confuso. Mas aí, por exemplo, ó, no 337, que começa aqui e acaba aqui, né? Porque aqui já é o 338. Aí vai até aqui e acaba aqui. Aí tem, ó, o inciso 5, tem esses monte de outros números aqui que também tá aqui, tá vendo? Então, isso ficou meio confuso, mas eu não sei o que aconteceu, não sei por que eu escrevi esse negócio aqui, mas eu consegui identificar agora. And I try to play it cool, baby, 'cause I know you want me to, baby. Come on in, let's settle it out. I'm gonna sit right down. Say you can't hide my love inside. Say to me what's wrong.
Eu tava morrendo de sono, mas eu não consigo ficar parada por muito tempo. Então, enquanto eu fui almoçando, eu fui fazendo questões de penal no ChatGPT, que inclusive tá aí mais uma utilidade. Eu peguei e pedi pra ele fazer algumas questões sobre a matéria que eu tô estudando, coloquei umas palavras-chave pra ele, tipo, se orientar ali e tal, e fazer questão sobre o tema certo, né? E aí ele foi fazendo, e eu fui respondendo, assim, e é questão difícil, gente, não é tipo coisinha boba, não. E eu ainda pedi pra ele fazer modelo OAB, sabe, tipo estilo OAB, e deu certo, tipo, muito legal a inteligência artificial. Eu fico focada às vezes, bem. Come from. Vou confessar que eu gostei de gravar vídeo assim, tipo, esse vlog mais comprido, sabe? Que pega mais de um dia e que eu converso bastante. E, tipo, tem narração, tem lo-fi, tem vídeo falando com a câmera, tem tudo. Eu achei muito legal. Só faltou colocar a rotina de faculdade aqui, tipo, mostrar a aula, assim. Porque eu mostrei tudo, tipo, claro, não mostrei trabalho, não mostrei fora, tipo, indo pra casa, não mostrei nada disso. Mas resumo, tipo, computador, mostrei tudo essas partes, né? Então eu achei legal esse tipo de vídeo. Eu tô tendo, inclusive, aproveitar pra compartilhar a rotina aqui com vocês, tô tendo uma dificuldade porque eu tô almoçando aqui, né? E aí, assim, eu não volto pra casa, então eu tenho que trazer a comida. Isso já é a primeira dificuldade, assim, a pior delas. Mas eu tô tentando trazer comida gelada, porque eu não sei esquentar no bagulho que tem aqui de esquentar, que chama marmiteiro. É um negócio tipo de banho-maria, assim, que tem água e ela esquenta, e você deixa a comida ali e esquenta. Eu não sei usar isso. E eu também, sei lá, deve ser super simples de aprender, mas eu não tentei. Aí tô trazendo comida gelada, tipo, geralmente eu trago comidas que normalmente se come gelado. Então, tipo, eu fiz um macarrão gelado outro dia, salada, sei lá. Só que hoje eu trouxe estrogonofe, não é gelado. Mas eu comi gelado, porque eu não sei esquentar. E nem fui atrás de tentar, né? Nessa que eu não sei, eu nem tentei. Mas não tava ruim não, foi gostoso também comer gelado. Mas, né, eu preciso... Ou eu preciso trazer só comida gelada mesmo, ou eu preciso aprender a usar o negócio. Porque se tem aí, né, por que não usar? Por que ficar comendo coisa gelada? Não tem necessidade. Eu que esqueci o código lá do escritório. Aí eu mandei mensagem pra Nicole, pedi pra ela trazer o dela, e ela trouxe. Ela não tinha prova nenhuma hoje. Ela não precisaria trazer, aquele negócio é um trambolho gigante, pesado. Mas ela trouxe. Então foi bom que eu podia usar o dela. Não tinha as coisas que eu grifei no meu, né? Mas ajudou muito já. Porque eu não vou saber usar arquivo de cabeça, assim, nem preciso saber. Tanto que o professor deixa usar o código. Desde que esteja tudo certinho, assim. E, mano, eu acabei de sair da prova agora, né? Já dando spoilers. E foi muito rápido de fazer essa prova. Tipo, tinha 2 questões dissertativas e as outras, acho que eram 8 questões, ou 6, faz sentido ser 8, né? Acho que eram 8. Elas eram alternativas. E eu só fiquei, tipo, as 2 dissertativas não foi difícil. Esse é o problema também, né? Não ter sido difícil é complicado, porque vai que era pra ser difícil. Mas, e aí eu, tipo, tá faltando alguma coisa na minha resposta. Mas eu só fiquei em dúvida em 2 questões alternativas. E agora eu tô esperando, porque eu terminei a prova em 20 minutos e nenhum dos meus amigos saiu ainda pra eu discutir quais respostas eles colocaram. Então, me resta esperar. Eu acho que quando acabar a prova, dá pra gente dar uma olhada lá, tipo, pelo menos no gabarito das alternativas. Vou dar uma olhada assim, como que foi. Mas talvez o professor não deixe. Aí eu vou ter que esperar sair o resultado mesmo. Mas esse é o feedback. Uma galera conversando e parece que uma das que eu tava em dúvida, eu errei. Que eu tava em dúvida de 2 alternativas e era a que eu não coloquei. Mas eu não ia saber essa mesmo.
Concordei assim, porque eu não fico me sentindo tão culpada, tipo, quando você sabe, você adivinha a resposta e fala, tipo, nossa, eu sabia disso. Não, eu não sabia. Eu não lembrava. Era um bagulho muito específico. A minha prova, hoje eu decidi não estudar. Deveria estudar a processo e civil, deveria, mas não vou. Tá tudo bem, eu estudei muito ontem foi um dia muito cheio. Agora eu já tô na parte da tarde, eu passei a manhã toda trabalhando e agora à tarde também eu tô só trabalhando. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui, até porque já ficou comprido o suficiente, mas me digam se vocês gostaram de vídeos compridos assim. Eu gostei, particularmente, eu gosto, mas não sei. Tchau e até o próximo vídeo.